Bom dia. Hoje são 28 de dezembro de 2013, sábado, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, verdade pura, 100% verdade. Vamos aqui voltar a uma afirmação do Allan Kardec. Aqui está, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Neste livro aqui, como já mostrei em vários vídeos, né? Na página 84, ele faz aqui uma afirmação sobre suicídio, ligando obrigatoriamente o ateísmo ao suicídio, o ateísmo à frouxidão moral. Página 84, aqui está, leia aí, ó, que está escrito aí. A incredulidade, coloquei aí um pequeno trecho no quadro, né? Vamos aqui, ó. Acompanhe aqui no quadro, por favor. Vou ler aqui. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Muito bem, como já mostrei aqui em outros vídeos, o Allan Kardec diz assim: a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. E mais à frente aqui no livro, ele continua: a propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. Muito bem. Essa afirmação aqui do Allan Kardec, como já disse em outros vídeos, é puramente afirmação falsa. Não é verdade que o ateísmo, a incredulidade, as ideias materialistas são os maiores incentivadores do suicídio. Mentira. E essa mentira, ela é facilmente derrubada pelos fatos, pelas estatísticas. Fatos e estatísticas dizem o contrário. Dizem que, na verdade, é o homem religioso, é a religião que surge com frequência, com mais presença marcante, surge como uma incentivadora do suicídio. A religião e não o ateísmo. Allan Kardec diz aqui que o ateísmo também é um incentivador aqui, que o ateísmo, a incredulidade, as ideias materialistas produzem a frouxidão moral. O cidadão, o ateu, segundo Allan Kardec, ele tem frouxidão moral por não temer a Deus, no caso aqui o Deus da Bíblia, que foi inventado pelo povo hebreu. Aqui o ateu, por não temer os castigos de uma vida espiritual, aí o ateu faz tudo que não presta. Comete homicídios, latrocínios, estupros, corrupção, estelionatos, etc. Também outra mentira do Allan Kardec. Não é verdade. Os fatos, as estatísticas dizem justamente o contrário, que é o homem religioso que tem, muito mais do que o ateu, tem frouxidão moral. O homem religioso é ele que mata, é ele que estupra, é ele que pratica corrupção, estelionatos, etc. São os fatos e as estatísticas que desmentem essas afirmações aqui do Allan Kardec. Veja como ele é claro aqui, ó. Vamos fazer a pergunta assim:
segundo Allan Kardec, quais são os maiores incentivadores do suicídio? Quais são? Segundo Allan Kardec. E aqui está a resposta. A incredulidade, a não crença em Deus ou em deuses, as ideias materialistas, o ateísmo. Então aqui, ó, segundo Allan Kardec, a incredulidade, a não crença em Deus, a não crença em deuses, a descrença, né, em deuses também, as ideias materialistas, o ateísmo, a simples dúvida quanto ao futuro são os maiores incentivadores do suicídio. Bobagem. E aqui também ele diz, segundo Allan Kardec, quem produz aqui a frouxidão moral? O que produz a frouxidão moral? Aí ele responde, a incredulidade, a não crença em Deus. E aqui no caso dele, no Deus da Bíblia, né? As ideias materialistas, ou seja, o ateísmo, produz frouxidão moral. E que aqui, ó, o ateísmo é um veneno que inocula em muitas pessoas a ideia do suicídio. Como mostrei aqui em vídeos anteriores, tudo isso aqui é conversa fiada do Allan Kardec. Mostrei no vídeo anterior que mostrei ali casos de suicídios, né? Quem se suicida realmente, de fato, no planeta Terra, ou seja, em sua quase totalidade, é o homem religioso. É a crença em Deus ou a crença em deuses que levam o homem ao suicídio facilmente. E isso provém aqui, por meio de estatísticas e de fatos, né? Que o homem religioso está mais perto do suicídio do que o ateu. E mostrei aqui com vários exemplos, né? Os grupos terroristas, suicidas que nós temos hoje e que sempre tivemos, todos eles com raiz religiosa, são formados por pessoas religiosas e não por ateus. Ateu nenhum já participa de grupos terroristas suicidas. Ateu algum. Isso aí é coisa da religião por trás. E os grupos terroristas que nós temos aí hoje são claros, né? Temos todos eles com raiz religiosa. Grupos terroristas suicidas. Al-Qaeda, tivemos aí o IRA, cristãos católicos ali, tivemos a Ku Klux Klan, cristãos protestantes, né? O Hamas, a Jihad Islâmica, todos esses grupos aí terroristas suicidas são formados por pessoas religiosas e não por ateus. Então esse negócio de dizer que o ateísmo é um veneno que inocula em muitas pessoas a ideia do suicídio é papo furado. Papo furado, desmentido pelos fatos e pelas estatísticas. Muito bem, agora vamos a mais um caso aqui. Orgias satânicas, né, que nós temos aí no Brasil e em todas as partes do mundo, né, do planeta Terra. Ora, internauta, grave uma coisa. Qualquer pessoa que vier a atacar o ateísmo, qualquer pessoa, se você chegar a ver alguém atacando o ateísmo, seja na televisão, seja em revista, em livros, essa pessoa aí está mentindo para você. Está mentindo para você. Não há como atacar o ateísmo. O ateísmo é 100% verdade, 100% certeza. E é bem fácil descobrir, desmontar esses ataques imbecis contra o ateísmo. E é o que eu estou aqui sempre fazendo por meio de vídeos, né? Mostrando aqui as aberrações contra o ateísmo e mostrando que são mentiras, e trago aqui provas, fatos, estatísticas. Mostro aqui a ciência, a antropologia, né? A sociologia, a história do homem, desmentindo aqui esses ataques bobos contra o ateísmo. Ora, vamos aqui a orgias satânicas. Muito bem. Aberrações que nós vemos aqui no Brasil e em todo o planeta Terra, aberrações ali sanguíneas, envolvendo sangue,
e sangue de animais irracionais e sangue de seres humanos sacrificados ali em homenagens a Satanás, a demônios, tudo isso aí é raiz religiosa. O ateu, o ateísmo prega a inexistência de deuses e de demônios, prega a inexistência de seres sobrenaturais. Não há e nunca houve na história do homem um ateu sequer que praticou qualquer orgia satânica. Porque para alguém praticar orgias satânicas, o adjetivo aqui satânicas se refere a Satanás. Então, se alguém pratica orgias satânicas, é porque acredita em Satanás. O ateu não acredita. Logo, ateu algum não participa de barbaridades, de sacrifícios, seja envolvendo animais irracionais, seja envolvendo seres humanos sacrificados em nome de deuses e em nome de demônios. Quem faz essas loucuras são pessoas religiosas. É a religião que está por trás de orgias satânicas. É a religião e não o ateísmo. A conversa aqui fiada do Allan Kardec é bem fácil de ser desmontada. O Allan Kardec, o kardecismo, não acredita em Satanás, em demônios. A doutrina espírita kardecista não acredita em Satanás, em demônios. Parabéns nesse sentido. Mas eles acreditam no Deus Javé da Bíblia, que foi inventado pelo povo hebreu, né? Só que em relação ao Deus Javé, na própria Bíblia, o povo hebreu também praticava sacrifícios em homenagem ao Deus Javé, que eu vou mostrar aqui em inúmeros vídeos. A mesma maldade aqui o povo hebreu praticava, e isso era comum para eles. Eles sacrificavam animais irracionais em orgias, vamos assim dizer, com animais irracionais e também com os seres humanos, que os cristãos tentam desmentir, mas que depois vou explicar aqui direitinho. Então, maldades envolvendo sangue, o animal sendo sangrado até a morte, e aquele sangue ali, trabalhando com o sangue do animal, seja animal irracional ou seres humanos, essas loucuras estão ligadas à religião e não ao ateísmo. Essa frouxidão moral aqui não é dos ateus, e sim das pessoas religiosas. Portanto, aqui, conversa fiada do Allan Kardec. Vou aqui rapidamente, devido ao tempo, trazer aqui alguns fatos comprovando o que afirmo agora. Vamos aqui ao primeiro. Em 9 de agosto de 1969, na Califórnia, Estados Unidos da América do Norte, a atriz Sharon Tate, grávida, ela estava ali em sua mansão com 3 amigos, e ela é grávida. Sharon Tate foi uma linda atriz. Ela era casada na época aqui com o diretor de cinema Roman Polanski, ainda vivo, né? Roman Polanski. Pois bem, ela estava na mansão, ela grávida, com 3 amigos. O Roman Polanski estava fazendo um filme em Londres. Muito bem, chegaram à mansão da Sharon Tate 4 criminosos, 4 fanáticos religiosos, e não ateus. O Charles Manson era o líder do grupo. Ele pensava, esse desgraçado aqui, que ainda hoje é vivo, está preso lá, cumpre prisão perpétua nos Estados Unidos da América do Norte. Charles Manson, ele pensava que era Jesus Cristo. Ele via os Beatles como anjos encarnados. Veja aqui o que a religião faz com o cérebro humano. Ele pensava que era Jesus Cristo. Ele via os Beatles como anjos enviados para avisar a Terra que o mundo estava próximo de se acabar. Então essas loucuras religiosas que foram colocadas na cabeça desse idiota aqui, levaram o Charles Manson e outros integrantes de sua família a cometerem essa barbaridade aqui. Eles entraram na mansão
mataram ali, torturaram, amarraram e esfaquearam a Sharon Tate, grávida, coitada, grávida, e os amigos dela. Todos foram barbaramente assassinados. Por ateus? Não. Por fanáticos religiosos. Veja a maldade aqui. Quem está por trás dessas orgias satânicas? É o homem religioso e não o ateu. Muito bem, vamos a outro exemplo aqui. Os crimes de Henry Lee Lucas, também nos Estados Unidos da América do Norte, que é um país marcantemente cristão protestante. Henry Lee Lucas, outro assassino bárbaro religioso e não ateu. Não é o ateísmo que está por trás dessas loucuras aqui, mas a religião, a crença em seres sobrenaturais, a crença no mundo espiritual é o que leva aqui, mais uma vez, o ser humano a praticar barbaridades, e não o ateísmo. Isso aqui são fatos. Não é conversa fiada minha. São fatos, comprovando que é o homem religioso que está por trás de carnificinas, e não o ateísmo. Então veja aqui, os crimes de Henry Lee Lucas. Esse miserável aqui cometeu mais ou menos 600 homicídios. 600. Ele era integrante da comunidade cristã The House of Prayer, que significa a casa da oração, lá no Texas, também nos Estados Unidos da América do Norte. Cometeu vários crimes. Em nome de quê? Em nome da religião. As ideias religiosas na cabeça desse idiota aqui é que o levaram a cometer barbaridades, e não o ateísmo. Outro exemplo, os crimes de Otis Toole. Os crimes de Otis Toole. Mais uma vez, nos Estados Unidos da América do Norte. Esse fanático religioso aqui cometeu vários homicídios. A mãe dele e sua avó pregavam culto a Satanás. Ou seja, acreditava em seres sobrenaturais. E foi essa crença, e foi essa credulidade em seres sobrenaturais que o levou a cometer vários crimes, e não o ateísmo. Então aqui, Otis Toole cometeu vários crimes em nome de seres sobrenaturais. Ele sequestrava criança, as matava e depois praticava sacrifícios humanos. Ele cortava a criança em várias partes, tirava o sangue e ali fazia oferendas a Satanás. Ou seja, quem colocou na cabeça desse idiota, que matar seres humanos, sangrar seres humanos é uma coisa maravilhosa, foi a religião, o fanatismo religioso, e não o ateísmo. O ateísmo prega isso. Muito bem, outra violência aqui. Os crimes de David Richard Berkowitz. David Richard Berkowitz, também dos Estados Unidos da América do Norte. Esse fanático religioso cometeu vários crimes, vários homicídios. Ele dizia que era dominado pelo demônio, que fazia, entre aspas, comunicação com mortos. Ele dizia que fazia comunicação com mortos e previsões do futuro. Tudo isso conversa fiada. Quem colocou na cabeça desse desgraçado que matar seres humanos, sacrificar seres humanos, é uma coisa maravilhosa? Quem colocou isso na cabeça dele? A religião, e não o ateísmo. E não o ateísmo. Outro exemplo aqui. Vamos agora para o Brasil. Em dezembro de 2009, em Barreiras, lá na Bahia, tenho uma amiga que mora na Bahia, Jaciara. Em Barreiras, na Bahia, em dezembro de 2009, uma criança com apenas 2 anos de idade foi encontrada com várias agulhas no corpo. Uma criança ainda viva. Ela sentia febre e foi levada ao hospital, né? Febres fortes, convulsões. E lá no hospital, o médico descobriu que aquela criança estava com várias agulhas
no corpo dela, por meio de radiografias. Descobriu-se depois que quem colocou aquelas agulhas no corpo daquela criança foram o padrasto dela e sua amante, a mãe dela. Os dois colocaram ali em orgias satânicas, veja, fanáticos religiosos, acreditando em seres sobrenaturais, acreditando em Deus e acreditando no demônio. Eles colocaram no corpo dessa criança várias agulhas, esses miseráveis, e foram presos depois, né? Então você vê aí, quem levou esses desgraçados a colocar no corpo de uma pobre criança agulhas? Foi o ateísmo ou foi a religião? A religião, o fanatismo religioso que os levou a praticar essa barbaridade com uma criança. E a criança escapou. Ainda bem. Outro exemplo aqui, rapidamente por causa do tempo. Em junho de 2009, em Uberlândia, Minas Gerais, a jovem com 12 anos de idade, 12 anos, Jennifer Aparecida Costa dos Santos. Jennifer Aparecida Costa dos Santos. Ela foi sacrificada, uma jovem com 12 anos de idade, foi sacrificada em nome de Satanás. Ou seja, esses assassinos aqui, dois, que pegaram a Jennifer Aparecida Costa dos Santos, eles acreditavam em Deus e acreditavam em Satanás. E eles faziam orgias em homenagem a Satanás. Eles pegaram essa jovem aqui, Jennifer Aparecida Costa dos Santos, com 12 anos de idade, amarraram essa jovem e eles a mataram. Torturaram a jovem e depois mataram-na com várias facadas. E tiraram ali as partes ali do corpo da jovem. Braços, cortaram os braços, cortaram as pernas. E depois colocaram algumas partes do corpo da jovem em vários lugares de Uberlândia. Isso em junho de 2009, em Uberlândia. Eles fizeram essa desgraça. E eles fizeram essa desgraça porque eram ateus? De forma alguma. Ateu não participa de orgias satânicas. Ateu não sacrifica animais irracionais em nome de deuses, em nome de Satanás, porque deuses e Satanás não existem. Ateus não sacrificam seres humanos em nome de deuses e de Satanás, porque deuses e Satanás não existem. Ateu não faz nada disso, não participa de orgia satânica alguma. Quem participa disso é quem acredita no sobrenatural, em seres sobrenaturais. Então a história é bem diferente. Quem leva um homem a praticar barbaridades mil não é o ateísmo, é a crença no mundo espiritual, é a crença em seres sobrenaturais, em diabo, em deuses que levam o homem a praticar sacrifícios com animais irracionais, a sacrifícios com animais, com seres humanos. Então aqui é um exemplo bem claro, ó. A Jennifer Aparecida Costa dos Santos foi mais uma vítima de fanáticos religiosos que, acreditando em diabo e em Deus, praticaram essa maldade com a criança, fazendo aí uma orgia satânica. E assim por diante, né? São vários os casos aqui. Gostaria de ter aqui espaço para colocar centenas de barbaridades, de fatos, comprovando que é o homem religioso que está mais próximo do suicídio, que é o homem religioso que sofre de frouxidão moral, mata seres humanos, mata animais irracionais em oferendas a seres sobrenaturais que não existem, cometem essa barbaridade aqui. E para terminar o vídeo, faltam ali 5 minutos, a máquina não vai além disso, até 30. Para terminar aqui, a Bíblia, o povo hebreu que criou o Deus Javé, que é o mesmo Deus em que os cristãos acreditam hoje, o povo hebreu praticava a mesma maldade. Só que para eles era comum isso aqui. Eles sacrificavam animais irracionais em homenagem ao Deus Javé, ao mesmo Deus que os cristãos adoram hoje. Os cristãos não veem isso na Bíblia porque o fanatismo os cega. Vou mostrar isso aqui em detalhes, em vários vídeos. Os hebreus praticavam a mesma maldade que está aqui.
O povo hebreu da Bíblia praticava a mesma maldade que está aqui. Eles sacrificavam animais irracionais em oferendas ao Deus Javé, ao mesmo Deus em que os cristãos acreditam. Você sabia disso? Pois praticavam a mesma maldade. E eles também, alguns deles, matavam também seres humanos em homenagem aí a vários deuses. Isso aqui eu vou explicar em vários vídeos. Portanto, por hoje, muito obrigado. E está aí a verdade, né? Qualquer ataque ao ateísmo, aos ateus, é pura mentira, que a gente mostra facilmente por meio de estatísticas e de fatos. Muito obrigado.